Então, galera, boa noite, boa tarde, né? Vai começar mais um episódio do Balbúrdia. Eu e o PDS seremos os hosts do programa e hoje a gente tá com uma convidada super especial. Estamos com a Guaxi, né? Guaxinim ou Guaxi, ou tanto faz? Ah, tanto faz, eu já tô bem acostumada com guache, que é mais curto. É, né? Então, Guaxi, ó, bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite. Pra mim é uma honra poder Eu que falar agradeço. sempre com mulheres da cena, assim, eu acho muito. Acho teu trabalho muito foda, muito incrível. Então, assim, é uma pessoa que eu já queria ter recebido antes, então que bom que tu veio, que a gente pode conversar agora. Eu que agradeço, tadinho. O cabelo ficou um tempão tentando me convencer, porque eu tenho muita vergonha de fazer entrevista, essas coisas assim. Então, por isso acho que demora um pouco, mas tô feliz de participar também. É massa estar aqui e falar com a galera. Ah, então tá. Bom, quer falar alguma coisa, Pedro? Porque eu já ia já fazer pergunta. Não, pode perguntar. Se você não perguntar, eu vou perguntar, Então então. vai, então pergunta. Não, é. É que eu não sei se todo mundo aí né, as pessoas que trabalham mais em bastidor, né, mas se você quiser, tipo, se apresentar pra galera, assim, do o que você já fez no Dota, ou aonde começou, quem é Guache no Dota 2? Nossa, é uma história meio longa, aí já tem uns 10 anos mais ou menos de história, mas foi só guache. Eu lá atrás, no comecinho, em 2015, 14, eu fazia coisas assim para a comunidade, fazia muita coisa no Facebook, né, que tá morto hoje em dia, mas tinha página da Last Hit, a gente cobria eventos, tal. Aí eu fiz vários pequenos projetos com a comunidade, trabalhei em um time BR, que foi a T-Show, 1000 anos atrás. Daí eu fui pra Infamous quando a gente começou o time, depois que o pessoal da Unknown desbandou lá, eles começaram em Famous, aí eu fui manager deles por um ano. Aí voltei pro Brasil, decidi ficar mais de boa, trabalhei 3 anos na ESL, né, lá no Brasil, fazendo campeonatos e tal. Aí, quando eu saí da ESL, eu queria fazer mais uns freelas, umas coisas assim. Aconteceu de um time precisar de ajuda lá num campeonato, que era, na época eles eram Pacific, que a gente acabou virando hamburguesa depois. E fui manager dele por um tempão, a gente virou Beast Coast, aí eu fui pra EG, aí fiquei com a Heroic, então foram muitos anos fazendo de tudo, literalmente, que tinha pra fazer. Hoje em dia eu tô mais de boa, não tô mais na Heroic, eu tô fazendo freela com torneios e coisa assim, mas sem tanta viagem, que tava um pouco cansada, já foram muitos anos sem parar. Mas esse é um pouco assim da minha história, um resumão bem Uhum. rápido, assim. Uhum. Você falou que ainda tá fazendo coisa hoje em dia? Não com Com Dota, Dota? não, Ah, não, não, tá. não. Uhum. Eu cheguei a ter alguns times aí que me chamaram depois do TI, mas eu não tô muito animada com os calendários. Atualmente é uma loucura, é muita viagem. Eu quero ficar em casa com a minha família, meus gatinhos, fazer umas coisas mais backstage, assim, sem estar tão envolvida com o time, porque é muito dor de cabeça. Uhum. Bom, vou aproveitar que tu falou disso e vou perguntar uma curiosidade que eu tenho. E talvez a galera que não seja do Dota queira saber também, né? O que que é o trabalho de ser manager? O que que na prática vocês fazem? Então, além de pedir comida e pegar delivery todo dia, a gente cuida bastante do calendário, das logísticas, garantir que todo mundo tem como viajar, que todo mundo tem os seus voos, que tá tudo certinho. Também ver se os players estão tendo o que eles precisam, né? Porque hoje em dia as exigências são um pouco maiores pro lado dos players, então é só garantir que tá todo mundo feliz com o que a org oferece, com o que eles querem e balancear um pouco nas expectativas, assim, que é um trabalho, é a parte mais difícil, eu acho, do trabalho, que é balancear as expectativas ali. Mas literalmente um pouco de tudo. Às vezes você é um pouco mãe, às vezes tem que falar com família, às vezes tem que ir em algum lugar, assim, fazer de tudo, sei lá. Tudo que os players não querem fazer, você acaba tendo que fazer. É como se fosse um meio de campo, assim? Tipo, você vê o que que os donos da org querem, o que os players querem e entra num acordo ali pra tentar atender todo mundo? Nossa, Sim, é um sim. trabalho bem burocrático também, né? Porque quando você falou ali de tem que ver se tá tudo certo pra viajar, já me deu um faniquito aqui. Porque imagina, né? Tipo, é muita gente. Imagina uma pessoa, né, ter que ficar responsável por isso. Imagino que é um trabalhão mesmo. Sim, quando tem que resolver coisa de visto, assim, é o pior de tudo. Hoje em dia é mais fácil, porque acho que muitos países que têm os campeonatos a gente não precisa de visto, né? Até a China hoje em dia é mais fácil. Mas eu lembro quando a gente foi para o TI, o primeiro TI que foi em Xangai,
Nossa, isso foi uma dor de cabeça, porque eu tive que tirar o visto da China no Peru, o Whisper também, que é da Argentina, teve que tirar visto no Peru, ou então visto americano, meu Deus, que é sempre um estresse gigantesco. Quando o player não Nossa. tem visto, eu já fico tipo, meu Deus, vamos começar a ver isso logo, porque senão vai dar ruim. Então, toda essa coisa, assim, nossa, é uma ansiedade maluca. Esse ano, inclusive, teve a ESL lá em North Carolina, e eu tava com muito medo, muito, muito medo, porque eu entrar nos Estados Unidos esse ano é uma doideira, né? E eu fiquei Uhum, pensando, meu, se um deles não consegue entrar, vai dar muito ruim. E no final todo mundo conseguiu entrar, né? O Scooby não estava viajando lá por umas questões dele, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, essas coisas, assim, você tem que ficar pensando muito tempo antes, e isso fica ali na sua cabeça, é uma maluquice, porque são muitas coisas que não dependem de você, né? Você uhum. só deixa ali os passos todos certinhos para dar tudo certo, mas tem coisa que é difícil. Nossa, eu O imagino a que que pressão, você. né? Porque assim, aí se dá alguma coisa de errado no processo, de quem que é a culpa? Eu fico, meu Deus, eu que tenho ansiedade, não seria pra mim. É, não é fácil, não é fácil. É, então, eu ia até perguntar, tipo, do trampo de manager, assim, eu tive um pouco de experiência e eu sei muito bem que é isso. Eu lembro de um dos players que tentou tirar visto e, meu Deus do céu, que foi negado, né? Ele foi negado 4 vezes, aí eu consultei uma pessoa e a pessoa falou, olha, desiste que esse daí, por, tipo, visto de turista, não consegue mais não, infelizmente. Não, é Mas muito difícil. qual que você achava que era a parte mais difícil, assim, do trampo de manager? Essas coisas burocráticas que tinham que fazer em relação à viagem, ou que você citou também, né? Às vezes tinha que fazer papel de mãe e meio de campo de org. Eu acho que o mais difícil é o meio de campo de org, porque a org tem muitas expectativas, tem custos ali que eles não querem passar, tal, e aí sempre tem um que quer mais, que quer usar o budget inteiro disponível porque precisa, porque tá ali, e você tem que estar tipo, não, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Se a gente fizer tudo isso agora, daqui, sei lá, daqui um ano talvez não tenha mais. Ah, mas daqui um ano eu vou estar em outro lugar. Só que, tipo, não é tão assim sempre, Hum. entende? Então é tipo meio que essa coisa de balancear as expectativas com o que eles querem, como eles querem, quando eles querem e fazer com que a org também siga isso, né? O que nem sempre funciona, então é complicado. Na EG isso foi um problemão, porque a gente entrou na EG, então imagina, os players sul-americanos são tipo, meu Deus, EG, eles têm todo o dinheiro do mundo. E não é bem assim, Uhum. né? A gente também estava nesse momento crise econômica maluca, tudo que a gente queria não dava para fazer, eles não queriam, a EG não queria pagar, o Boutique Empresas não tinha como levar coach e tal, e você que, tipo, gente, eles não estão fazendo, tipo, que org lixo, que não sei o quê, tipo, melhor org que já teve na vida, não, essa org é um lixo, tudo é ruim, não sei o quê, tipo, calma, tipo, e tem que entender, né, que, tipo, não é tão ruim assim, imagina se tivesse, sei lá, uma org da Sul-América, ia ser muito mais complicado. Mas o foda é isso, é a expectativa que eles têm. Então, balancear isso era sempre uma dor de cabeça enorme. A parte de logística, depois de um tempo, meio que você faz ali um checklist e tal, é de boa. Mas é mais na hora da viagem é que eu ficava sempre, tipo, e se der algum problema na imigração? E se fulano falar alguma coisa errada? E se falar que tô recebendo salário? Que, tipo, não pode, não Aham. pode. Ah, não pode falar que recebe salário? Assim, não, tipo, o problema não é você falar que recebe salário, é você entrar em algum país falando, não, eu tô indo lá para jogar esse campeonato que vale tantos dinheiros. Aí a pessoa da imigração, ele não entende que esse dinheiro não é um trabalho que você está fazendo ali, que não é um Hum, dinheiro do país e tal. Então, explicar tudo isso é melhor nem falar, tipo, eu tô indo ali para um evento, nananã, e é isso. Porque senão, porque eles não entendem o que é esportes, né? Então pensar, então você está entrando nesse país para trabalhar com visto de turista? Não, 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 não. uhum, Sem visto de trabalho, não. Aí esses entendi. são os problemas. Ou quando tem um passaporte novo também é problemático, porque aí eles olham pro passaporte e ficam, ué, nunca viajou na vida? O que que você... mas eu esqueci o meu passaporte antigo. Eu fico tipo, hum. São muitas coisas que podem acontecer de errado, mas graças a Deus tem dado tudo. Nesses últimos anos deu tudo certo, assim, em relação Uhum. à viagem. A Mas é isso, gente, você vai acostumando. a gente até conversou com o último convidado, né, que foi o DPMS, ele tava falando um pouco sobre como que é lidar com os players, assim, né? E
Aí eu ia te perguntar como que é lidar com os players, assim, tipo, eles, quando tu explica e faz sentido, eles conseguem entender na maior parte dos casos? Tipo assim, ah, porra, né, usando o exemplo que tu falou, nosso budget é esse aqui, é o que tem. Se tu senta e explica, eles conseguem entender? Ou tem uns que são mais assim, tipo, não quer saber, ou às vezes até mais, assim, é, incisivo, né, nos pedidos. Como é pra te lidar com isso, assim? É difícil, é muito difícil. Depende também como a org tem essa relação, né? Se a org falar, você tem R$ 50, $50 por dia de comida, aí eles vão pensar, tá, eu tenho R$ 50, eu vou usar esses R$ 50 100%. Aí tem outras orgs que não falam assim, quanto de budget, eles só falam, só tenha bom senso. Aí é difícil, porque eles não têm uma Hum. noção, e aí fica, tipo, você tentar explicar que não, a gente tá nesse país aqui, tipo, eu sei que é mais barato, mas eles estão esperando tanto. Ah, mas quanto que é? Não tem um quanto que é, só a gente tem que ter bom senso. Aí é Hum, difícil, tipo, depende muito. Tem jogador que entende, mas tem gente que é complicado. tipos e Tem jogador que tipos. emociona. Jogador que emociona, deslumbra, né, às vezes. É, não. Uhum. Entendi. E tu falou que tu chegou a trabalhar na ESL, né? E com essa parte de torneios. E o que que tu prefere, assim? Tipo, hoje em dia, se tu tivesse que escolher uma preferência, tu preferia trabalhar com times ou tu prefere trabalhar no torneio, né? Tu até, Olha, eu sei que tu falou do atualmente. calendário atualmente, mas eu digo assim, de gostar do trabalho e ignorando essa parte, assim. Eu acho que eu prefiro muito mais organizar torneio hoje em dia. Eu acho que o lado de você ser manager é muito. Depende de muitas coisas que estão fora do seu controle, sabe? Tipo assim, você não joga o jogo. Então, tipo, você tá ali assistindo, você fica na pressão, tipo, quer que ganhe, tá, sei lá, meio que tá tudo certo, mas mesmo assim, pá, perde. Então é complicado, porque você tem. É meio tipo, tá, eu só posso ficar aqui observando e esperar que dê tudo certo. Ainda mais porque, tipo, o manager não tem muito poder de fala, assim. Então, você meio que tá ali, meio que escuta e é isso, sabe? Então, e se você fala muito, eles acham ruim. Então, tipo, eu hoje em dia prefiro muito mais um projeto que eu tô ativamente participando e que eu sei que o meu trabalho vai fazer uma diferença pro resultado final. Então, até por isso, hoje em dia, eu tô fazendo mais freela de campeonato, assim, essas coisas, porque é mais de boa, sabe? Apesar de... É muito mais trabalho, porque, assim, o manager, tipo, tem certas coisas em alguns momentos do dia que, tipo, pedir comida, não tenho mais nada para fazer, sabe? Tá tudo tranquilo, já tá tudo acertado, já tem tudo resolvido para os próximos dias. Então você só precisa pedir o almoço e janta. Então, e claro, lidar com estresse, garantir que tá tudo certo. Mas assim, no geral, é muito tranquilo. Então, apesar de ser muito mais trabalhoso, tem muito, tipo, quando você está cuidando de campeonato, você tem que estar lá das 7 da manhã até a hora que acaba os jogos. Mas mesmo assim, não sei, é uma satisfação diferente. Às vezes o resultado, né, que tu tem depender mais de ti, pode ser até, tipo, gratificante, assim, né? Tipo. Mas aí tu fica. Até a Tu. relação com os times, porque quando você é manager, você está cuidando só de um time. Então, quando você está Uhum. num campeonato, você tem uma relação com todos os times, você tem que estar mais conectado com todo mundo. Eu acho isso muito legal, porque acaba tendo mais oportunidades também, você vê como você está ajudando outras pessoas, assim, eu acho isso muito massa. Uhum. Eu imagino, né, que você esteja falando isso, você já pincelou ali rapidamente, mas eu acho que é esse estresse mental de lidar com pessoas assim diferentes, e eu vou falar de novo, né, que eu passei por isso, de pessoas que às vezes não tiveram muita experiência assim em mercado de trabalho e tal, e principalmente dessas relações assim, né, de player com org, de org com player. E daí eu queria perguntar especificamente assim da Evil Genesis, porque eu cheguei a passar assim numa, vou dizer, numa empresa grande, mesmo nas maiores empresas que eu passei, tipo, a relação de contrato e tal, às vezes era muito vago, dava margem para muita coisa, e para mim a grande maioria dos problemas vinha por conta disso, de mesmo o mais profissional do esports ainda era meio amador se você já passou em outros mercados de trabalho e tal. Você acha que é isso ou você tem uma visão diferente, assim, do porquê desses problemas de Cara, eu relacionamento? acho que eu acho que é um pouco isso, assim, a maioria dos jogadores nunca trabalhou na vida, então eles não têm essa noção, né, do que é um trabalho mesmo. Mas o contrato em si
Não sei, porque depende muito de org para org, como é o contrato, né? Na EG tudo era muito certinho, era bem estruturado, tipo, tudo tinha relatório, tinha o site para você colocar tudo. Era Uhum. 100% organizado. E, inclusive, tinha o budget, tinha tanto custo de viagem, todas essas coisas, era muito bem organizado. Agora, tem outras orgs que já não é tão assim, então depende muito, né, nesse sentido. Eu acho que também vem um pouco do ego, felizmente, que tipo assim, a gente é o melhor, a gente tem que conseguir a mesma coisa que tal e tal time, porque tal e tal time é assim, nananã. Mas também é uma realidade dura, né, que a gente vive, porque a gente é da Sul-América. Então, quando uma org tem um time sul-americano, eles têm uma expectativa, tipo, baixa de custo. Então, quando o jogador vira e fala, mas sei lá, a Falcons ganha tanto, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Só que, tipo assim, a gente não é a Falcons, a gente não é jogador europeu, a gente tá num nível muito diferente, tem que ganhar ainda muita coisa para você conseguir chegar no mesmo patamar. Ah, mas a gente fez isso, isso e isso. Só que assim, para a org, o que a gente fez é o mínimo, sabe? Então, Uhum. é difícil você colocar isso na balança e explicar isso pro jogador, porque você virar pro jogador e falar, olha, mas a gente não é tal pessoa, tipo, destrói o ego da pessoa, então não dá pra fazer isso, sabe? Então é difícil eles entenderem nesse sentido. E esse negócio, a expectativa é um problemão. E aí, quanto mais assim, vai subindo no ranking, pior fica, porque a expectativa da org ainda é, tá, a gente tá fazendo o básico, né, que é indo Uhum. bem ao campeonato, mas a gente ainda não tá ganhando várias coisas, tipo, assim. Então, nesse sentido é complicado. Eu acho que hoje em dia também é um pouco melhor a situação, né? Acho que a Heroic é uma org boa, que tá banca o que os jogadores querem bastante. Então, nesse sentido, a gente é muito mais de boa, mas acho que antigamente isso era um problemão. Pois é, eu fico pensando, porque assim, hoje eu já tô velha, né? Não tão velha quanto o PDS, mas eu já estou velha. E quando eu penso, assim, na minha história, assim, de quando eu saí da casa dos pais, né? Eu saí da casa dos meus pais com 24 anos. E depois que eu morei sozinha uns anos, assim, eu olhava pra trás e pensava, cara, como eu brigava por coisa idiota, sabe? Porque eu nunca tinha sentido aquela pressão de você ter conta pra pagar, as coisas dependem de você. Tipo, se você quer limpo, você tem que limpar. Não tem, sabe? Tipo, se você quer comida feita, você tem que fazer, né? Enfim, já vou fazer a correlação com esse assunto, né, que a gente tava falando. Então, quando eu penso assim em crescimento emocional, o meu maior crescimento emocional foi sair da casa dos pais e morar sozinha um tempo. Porque primeiro você mora sozinho e você pensa assim, esbórnia, né? Faço o que eu quero. Dane-se. Só que depois de um tempo você começa a ver que essa esbórnia ela não se paga, porque se você deixar o bagulho sujo de hoje pra semana que vem, o trabalho que você vai ter pra limpar ele é muito maior. Então, eu tive um crescimento muito exponencial nessa etapa da vida, assim. E quando eu olho de fora, obviamente, assim, né? Principalmente assim, players muito novinhos, aí mora com os pais, daí sai da casa dos pais, já entra nesse mundo, assim, de campeonato, de Dota, de Game House, Bootcamp, etc. Eu fico pensando que nem tem muito como ter esse desenvolvimento de, tipo, responsável né, tipo, da vida, assim. E nem consigo dizer que é culpa deles. Porque eu acho que é o curso natural da coisa, né? Você ter noção que as coisas que você faz, elas são responsabilidades suas, né? O livre-arbítrio, ele vem tanto pra você usufruir do livre-arbítrio e fazer o que você quiser, que é tipo não limpar um bagulho, deixar o seu box parecendo um aquário, e vem também na hora da responsabilidade, que é quando você vai limpar o aquário, né? Enfim. Então eu enxergo um pouco dessa forma também. Não, sim, totalmente. E é isso também, eles se dedicam 100% a isso, né? Então, meio que o foco totalmente nessa área meio que tira a atenção dos outros. Então, a maioria realmente nunca teve uma casa sozinho, assim. É diferente de jogadores da Europa, porque a maioria é um pouco mais madura, eles já tiveram alguma experiência, a maioria é mais individual. Só que, assim, a maioria dos jogadores sul-americanos vem direto das casas dos pais, eles esperam que tudo seja feito, esteja ali, que ele não vai mexer nada para se tá sujo, não é problema dele, se tem lixo na mesa, não é problema dele, sabe? Esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa nesse sentido, assim, do próprio crescimento individual que é bem mais devagar mesmo para jogador. Mas é isso, eles estão dedicados àquilo, e até certo ponto, né? Tipo, a vida do jogador também não é muito longa, então faz sentido eles se Uhum. dedicarem a isso 100% e terem essa proteção do o que é meu, o que eu quero, o que eu preciso agora, porque realmente daqui a alguns anos talvez tenha que fazer outra coisa, vai ser mais difícil.
Então, eles querem aproveitar 100% desse momento, né? E faz sentido, né? Eu consigo Uhum. entender. Não, eu acho que faz total sentido, porque o tempo que o cara podia estar pubando, escrimando, ele vai estar limpando um negócio. Se tem uma org que, né? Eu também acho que não faz sentido. Exatamente. Então, eu acho que nem é culpa deles, assim, né? Uma coisa que eu queria te perguntar. É um meio, assim... Você já trabalhou em times que tinham mulheres jogando? Não, né? Não, não, Não. nunca. A É, maioria, eu acho que não tem nenhum time profissional que tem mulher, infelizmente. Nem como coach, nunca tive oportunidade. Acho que a única coach que eu conheço que já esteve em times profissionais é a Kips, mas hoje em dia ela tá narrando e tal, então uhum, nunca tive oportunidade. Mas queria, seria legal. Assim, tirando a parte de social media, né? A parte sim. de comunicação e tal, sempre tem mulher, mas no geral mesmo é sempre mais homem. E como é que tu lida, assim, com trabalhar num ambiente que ele é majoritariamente masculino, assim? Tu tira de letra ou tem ali suas dificuldades? Ah, assim, eu não ligo muito, eu sempre, pra mim é todo mundo a mesma coisa, então meio que, tipo, nunca tive muito problema com isso. Eu acho que eu também sempre tive sorte que os jogadores com que eu trabalhei sempre foram muito respeitosos, e, no geral, a única coisa é que geralmente, tipo, eu tenho meu quarto separado e tal, então não tem muito essa coisa de, tipo, esse respeito sempre tá ali, né, é legal. Mas acho que não, pra mim não faz muita diferença, não, é isso, enquanto eles são respeitosos comigo, tá tudo bem. Uhum. E isso, assim, nunca foi um problema. Em algumas equipes até era legal, porque, tipo assim, o fato de eu ser mulher, acho que eles ficavam meio assim, não, 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 a gente não quer deixar a Guache brava, não sei o quê. Legal. Eu queria voltar um pouco no tempo, porque você falou que você começou a trabalhar com Dota, foi o quê? 2014, 2015? Por Uhum. volta disso, né? 2014, 2015. Aham. Antes você trabalhava com games, trabalhava com alguma coisa? Ou que veio primeiro, assim, porque a gente sabe que você desenha pra caramba, é Uhum. muito legal os desenhos. Mas o que veio primeiro, assim, então? É tipo os jogos, e daí levou a uma carreira de jogos, ou desenhos que, enfim, como Sim, era? sim. Antes eu não fazia nada relacionado a esportes ou jogos, assim, eu sabia que existia CS, né, o mundo de CS, que um dos meus ex curtia muito, mas eu não fazia a menor ideia. Estudava biologia, trabalhava num museu de ciências, era tipo professora, instrutora, assim. Não tinha nada a ver, totalmente. Mas eu sempre desenhei muito, né? Então eu tinha meus amigos que jogavam Dota e eles sabiam que eu desenhava, eles começaram, por que você não faz stream de desenho e tal? E foi assim que eu conheci a comunidade. Aí eu conheci a comunidade, fui em alguns eventos e falei, ah, nossa, isso daqui é muito legal, eu vou começar a fazer isso. Na época da biologia eu já estava pensando em mudar para comunicação e artes também, que era... Tanto que no começo eu fazia muito mais cobertura de evento, fazia desenho, era tipo mais social media, assim. E acabou que depois de um tempo que eu comecei a fazer projetos, né, e eu voltei mais para a parte de backstage, mais de ajudar, tal. Porque eu achei muito legal, eu gosto de ajudar as pessoas e ver a comunidade crescendo, assim. Então, para mim, não sei, isso é satisfatório, sabe? Ver as pessoas crescendo dessa forma. Atualmente é bem diferente, porque já tá todo mundo grande, então, tipo, não tem esse crescimento, essa coisa, assim, que nem era, tipo, quando em Famous, que era muito pequeno o time, ou a comunidade BR, que era, tipo, muito, muito, muito pequenininha. E aí a hamburguesa também, achei que eu, foi até hoje é o meu time favorito, porque a gente, tipo, não tinha nada, era tudo mato, foi crescendo, foi por TI, mandamos muito bem, aí conseguimos uma org. Então, desse tempo, assim, eu guardo com muito carinho, porque até a equipe, assim, era uma questão mais família, assim, todo mundo gostava muito. Tinha os seus problemas, mas todo mundo se respeitava muito, e, tipo, ninguém queria tirar ninguém, não tinha essa coisa assim. Então, acho que essa equipe até hoje eu gosto muito deles. E tu nunca pensou em trabalhar com alguma coisa relacionada a desenho ou algo do tipo? Porque, nossa, achei tão legal quando eu vi a primeira vez. Diferente, assim. Então, hoje em dia, é que assim, depois que eu saí da Heroic, tô tendo meu tempo de descanso, assim, eu tava muito cansada, porque foram, sei lá, 3 anos depois que acabou o Covid, que eu fiquei, tipo, sem parar, sem parar, sem parar. Então eu tô tendo um tempinho de descanso, mas hoje em dia eu fico pensando, assim, em voltar a fazer desenhos, talvez fazer comissão, vender uns assets, assim, tipo, pixel art, 3D e tal, pra fazer uma renda passiva, né? E tentar fazer mais coisas assim, só que também eu não sei como vai ser, porque hoje em dia também tem muito IA, muita coisa do tipo, então não tenho uma noção de como vai ser o futuro, né? Mas eu penso bastante em trabalhar com desenho hoje em dia, porque é uma coisa também que depende só de mim, né?
O difícil é a disciplina, porque, nossa, desenhar bastante também é difícil, mas, assim, com o tempo você vai acostumando, eu acho que é um plano para o futuro, com certeza. É aquele negócio, né? Às vezes é um hobby que a gente gosta pra caramba, e quando vira trabalho, aí de repente o Deixa de ser relacionamento. hobby. Exatamente. É. Não muda o fato de que é bom, tipo, eu falo, né, eu trabalho com Dota, eu gosto muito, mas o meu relacionamento lá do começo, assim, mesmo dessa época que você falou, né, que tipo, ninguém tinha nada e tal, mas muda bastante, assim, o relacionamento com isso, né? O seu Uhum. relacionamento com Dota foi mudando, assim, muito ao longo do tempo? Teve algum momento que você, tipo, percebeu, assim, de, putz, não, isso daqui é trabalho? Eu acho que depois então esse é o lance, depois que eu saí do Beast Coast, que fomos pra EG e tal, e aí Heróica, eu acho que nessa época eu já via mais como um trabalho, já não era mais um hobby, uma coisa assim, tipo, claro, é legal, você tá feliz de estar ali, mas ao mesmo tempo meio que perde um pouco da mágica, sabe, tipo, você tá ali há tanto tempo que não é mais uma coisa especial. Então vira um trabalho como qualquer outro, né, e tem bastante dificuldade, tem as coisas boas e tal. Mas é isso, você lidar com como se fosse um hobby para sempre é muito difícil. Eu também nem quase não jogava Dota também, porque estava ali vivendo, vendo Dota o dia inteiro, e tal. Já nem assistia a jogos também, porque não tem mais paciência, sabe? Agora, hoje em dia, hoje, antes da nossa call aqui, eu joguei umas 4 partidas felizona. Você tem quantos É de muita MMR, diferença. Guache? Com Ai, não, curiosidade. não tá nem calibrado, eu não quero nem pensar nisso. Ó, É tá. muito Eu ruim. tenho 1.800, tá tudo bem. Deve estar, olha, deve estar por aí, nos 2.000, 3.000, porque não, a situação não é boa. Eu tô tentando focar no MMR, agora que eu tenho tempo, que tô Aham. com vontade de novo, tô ganhando umas partidas, tô pensando, talvez eu jogue mais ranked, mas... E tu chegou a aprender, assim, tipo, enquanto tu tava trabalhando com os times, tu conseguia absorver algum conhecimento de Dota ali, estando com eles? Ou acabava Ah, não? mais ou menos, porque assim, eu jogo suporte, e eu jogo só suporte ranged, né? Tipo, de Wink, sei lá, Snap, Witch Doctor. Que é uma coisa que, tá, o Hoodwink hoje em dia é bem meta, mas não sei, assim, os heróis que eu jogo são os heróis fáceis, assim, de boa, que é uma coisa que a galera não joga tanto, tipo, Wind Ranger, tipo, não é um pick que a galera faz. Então é muito difícil, assim. Teve uma época que o Wind Ranger era meta, que era aquela época que tinha o ult, que era, tipo, pra todos os lados, assim. Uhum. Aí eu vi o Hector jogando e falei, nossa, eu vou copiar essa build. Aí eu comecei a jogar e falei, nossa, isso daqui é um absurdo. Realmente muito forte. Então, assim, às vezes tem uma coisa ou outra, assim, mas no geral. Não muito, porque eles jogam é outro nível, assim, né? Tipo, eles estão mais focados no micro, macro e tal. E isso pra mim não faz o menor sentido. Aham. Entendi. É, O... que Pode vai voltar no perguntar. tempo? O PDS, ele gosta de. Não, pode. Não, é que eu sempre gosto de voltar um Ele pouco no sempre tempo, fala, assim, deixa eu pra. voltar no tempo. É coisa de velho, é papo de velho, né? A gente fica lembrando Eu a te época entendo, boa, eu te assim. entendo. Não, mas eu queria perguntar. E olha, se você não quiser responder, pode ficar à vontade, falando, não quero responder, não. Mas não é nada polêmico, não. Você tem, assim, ponto que você considera, assim, alto e baixo da sua carreira, que você falou, nossa, isso daqui foi muito foda e, puta, isso daqui foi, infelizmente, muito Cara, merda. ponto alto, eu acho até hoje que foi lá em 2019, porque foi o primeiro TI que a gente foi, que tipo, a SA ainda não era nada, e a gente conseguiu um resultado foda, e mantemos ali, conseguiu uma hora. Pra mim, isso foi, tipo, o começo do sucesso, assim, porque desde então o SA, tipo, manda muito bem. Teve seus momentos baixos e tal. Agora, o momento baixo, eu não sei dizer, assim, porque obviamente tem vários momentos que eu consigo pensar, que, tipo, sei lá, crise de ansiedade e tal, coisas assim. Acho que principalmente nesses últimos meses que eu tava na Herói, que inclusive acho por isso que a gente deu uma separada, eu tava muito cansada, tipo, tudo era muito difícil, tudo, não sei, tudo era um desgaste muito grande, eu não tinha vontade de sair mais, não tinha vontade de interagir muito. Então, acho que esse foi o momento baixo, assim, e acontece, né? Eu acho que depois de muito tempo mesmo, é um pouco difícil manter lá no alto, tá sempre muito hypada e tal. Mas eu acho que depois de muito tempo cansa. Então acho que faz parte também. E tu acha Mas que. Pode falar, amigo.
Não, eu ia perguntar perguntas mais pessoais, assim, mas você acha que chegou a ter, tipo, burnout ou realmente Nossa, com certeza. crise? É, cem por ah, cento, Nossa, cem por uhum, cento, 100%. Sim, em janeiro desse ano eu só queria estar no meu quarto, não queria fazer nada, não queria ver ninguém, só ficar ali no meu canto de boinha. Tinha até umas amigas, assim, que eu sempre quando a gente ia para campeonato fora, eu via algumas pessoas, né? Porque com o passar do tempo você vai conhecendo bastante gente. Então, que nem na Sérvia tinha uns amigos que moram lá que eu ia visitar, tal. Aí em janeiro eu já, tipo, gente, eu não consigo, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui, assistir minha série, dormir, que amanhã tem mais trabalho. Então, o burnout foi real, assim. uhum, Por isso até eu tô tomando meu tempo, assim, esses últimos meses para ficar bem de boa. Meu marido que tá pagando as contas agora, então, para ficar uhum. mais, para poder voltar ao normal, porque, assim, até um pouco da autoconfiança caiu muito por causa disso, sabe? Então, é um momento de se reconstruir, dar uma acalmada, porque o burnout é real. Uhum. E eu imagino, porque, tipo, eu tive também em 2000, foi o quê? 2018, 2018 e 2019 pra mim foi uma merda e tipo burnout com depressão, com câncer, então tipo é foda pra caralho. Só que eu ainda tava, vamos dizer, no conforto da minha casa. Eu imagino tipo você viajando e tá tipo de repente tá num lugar, tá no outro, você não tem nem aquele cantinho, né, de tipo, nossa, não, só vou encolher no meu cantinho e ficar de boa aqui, né? Não, e era isso, Não. assim, eu voltava pra casa, a gente ficava tinha uma semana de break, que aí era, tipo, dessa uma semana, 2 dias são a viagem em si, né, então nem conta, então você fica 5 dias em casa, tá ali com a família, 5 dias e já, pá, já tem que ir para outro lugar, onde todo mundo tá estressado, mal-humorado, tal, tipo, ai meu Deus. Eu ia perguntar um pouco sobre. Porque tu ficou bastante tempo na Heroic, não foi? Uhum, foi um ano e Foram meio 13. quase. Quantos anos? Um ano e Ah, um ano meio, e que a meio, Herói tá. que existe agora acho que a gente juntou a Herói no começo de 2024, então Hum. agora eles têm um ano e 10 meses, mais ou menos. Eu fiquei ali um ano e 5 meses. Eu ia perguntar como que tu lida com essa rotatividade de players, tanto dentro de um time ou quando tu sai de um time e vai pra outro, porque é, às vezes pode parecer uma coisa ruim, né? Mas pode ser, dependendo, uma coisa boa também, porque as relações, conforme a gente vai passando tempo com a mesma pessoa, pode também, às vezes, deteriorar, às vezes a gente, né, perde a paciência que tinha lá no começo, enfim. Então, como que tu lida com isso, assim? Pra ti é uma coisa positiva ou às vezes é uma coisa que te tira um pouco a segurança, né? Ter que sair de um time pro outro, mudar player, etc. Assim, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de mudanças. Eu gosto de quando o time se mantém junto e fica bastante tempo, porque você constrói, sei lá, uma união, assim, tipo, pensa na Alliance Liquid, né, que eles Uhum. tiveram vários resultados ruins, mas eles continuaram juntos por um tempão, pá, ganharam TI depois de vários, 5 anos quase juntos. Da minha mentalidade é essa desde a Beast Coast, né? Eu gostava de todo mundo tem problemas, né, claro. Mas quando vem um time e tem que fazer mudança, ai, porque jogou mal por tanto tempo, aí vai e muda, tal, fica mudando muito, é difícil para todo mundo, né, que tá ali envolvido. Então, para mim, eu prefiro manter ao máximo as pessoas que eu conheço por perto. E porque é isso também, você reconstruir uma relação, às vezes o jogador tem uma opinião, ou sei lá, é mais difícil de se lidar, e você tem que ficar ali com essa pessoa por tipo, um ano, às vezes 2 anos, dependendo do contrato, né? Então, para mim, eu tenho uma preferência por manter as pessoas que eu gosto por perto, né? E fazer essas coisas, isso funcionar, mesmo que seja difícil, né? Porque às vezes você tem que se reconstruir a equipe, né? Porque muda a meta, tal. Então é difícil. Mas eu acho que a longo prazo isso é muito melhor do que ficar mudando muito de jogador. Mesmo que às vezes desgaste mesmo, por exemplo, um exemplo, o K1, eu adoro ele, acho uma pessoa muito sensacional. Tem seus problemas, é muito difícil de se lidar no dia a dia, sim, porque ele é um pouco barulhento, vamos dizer assim. Mas, apesar de tudo, ele é uma pessoa incrível, sabe? Ele se preocupa com os outros da equipe, ele pensa, ele é uma pessoa empática nesse sentido, sabe? Então, eu gosto de quando os jogadores são assim. O que é bem difícil, no geral, assim. A maioria dos jogadores são bem individualistas. Tem uma diferença assim de jogador peruano para jogador brasileiro ou acaba sendo mais individual? Tem uma diferença Tem. bem grande, assim. Ah, claro que tem jogadores peruanos que se adaptam bem,
Mas, assim, o brasileiro é muito mais disciplinado, ele espera muito mais dos outros, assim, e enquanto o peruano, ele é mais de boa, ele entende, tipo, tudo bem, quer fazer isso, tá tudo bem, contanto que jogue bem, nanana. Agora, se a pessoa tá zoando e não tá jogando bem, aí o jogador peruano vai ficar pistola. Mas agora o brasileiro, eu acho que ele já se liga muito mais em cada coisinha, cada pequena coisa, tal. Tudo tem que estar perfeito para dar certo. Que é compreensível, né? Afinal, você está num ambiente profissional. Mas, ao mesmo tempo, nesse sentido, assim, a cultura às vezes bate bem, assim, porque o jogador peruano, ele leva aquilo como um jogo, sabe? Sou jogador profissional? Sou, mas eu tô aqui para me divertir, quero curtir, quero ficar de boa, quero meu MMR, eu quero meu negocinho aqui, quero meu dia livre. Agora, o jogador brasileiro é tipo, não, a gente tá aqui para ganhar, a gente tá aqui tal, tal, é tipo muito mais disciplina, horário, tal, 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 tal. Então tem esse mix, assim, às vezes é difícil. E como que foi que você falou que a sua primeira equipe foi a T-Show, né? Que você trabalhou? Aí, então já vou fazer várias perguntas assim. Como que foi de trabalhar com a T-Show? Como que isso? Vamos pergunta por vez. Como foi trabalhar com a T-Show? Como isso aconteceu? Ai, nossa, não foi uma experiência muito boa ter show no geral, porque É. era ainda um time, porque acho que foi quando a PEN, nossa, isso faz muito tempo, a PEN desbandou, aí teve uma interação de INTZ, T-Show, assim, então, tipo, todos os jogadores estavam ainda se adaptando à saída da PEN e tal. Eu fiquei bem pouquinho tempo, foram só 3 meses que eu fiquei lá. Uhum. E uma turma difícil, assim, era bem difícil de lidar, o pessoal da T-Show também não tenho uma boa experiência, prefiro nem falar muito. Mas Não, aí não, tranquilo. depois disso, eu fui para o Peru, né? Eu fui morar lá no Peru com a Infamous. Foi uma experiência completamente diferente. Tipo assim, a galera era muito mais de boa, era tipo mais Então, desculpa, fanfarrão, desculpa sabe? cortar, mas como aconteceu isso de, tipo, de repente, tem uma experiência com a T-Show, aí, pô, tô no Peru com a Infamous. Tipo, what? Então, quando eu estava com a T-Show, eu cuidava dos screens, né? Que isso também é uma parte do manager, de falar com as outras Uhum. equipes, marcar os screens e tal. E nessa época não era muito forte, né? Eles foram para Major de Frankfurt, jogaram, acho que eles pegaram o top. Não sei se eles pegaram o top 8 ou se eles só estavam lá com o primeiro, não lembro, faz tipo, muito tempo. Mas eles eram uma equipe assim, sucesso. Então eu sempre ficava me enchendo o saco deles pra gente marcar screen. Só que o peruano, cara, eles falavam, não, então vamos marcar, tá. Aí não aparecia, ou então não respondia. Então eu ficava enchendo muito o saco deles, muito. Até o ponto, assim, que um dos peruanos, que era o Zitok, ele ficou mais próximo de mim, porque ele falou, mas por que que você... Como é que é aí na T-Show, né? Eu tô pensando, talvez, em sair aqui do time e tal, as coisas estão difíceis. Eu comecei a conversar mais. Então, tipo, uma coisa do manager é que você acaba tendo acesso às pessoas, né? Então, Uhum. tipo, você vai criando networking. E aí eu falava inglês, espanhol, ele falou, me ensina em inglês, então. Aí eu tava ajudando aqui e ali, ele falou, pô, a gente vai fazer um time aqui, que inclusive era um time muito aleatório, que foi o primeiro time do Scofield também. A gente juntou o time para jogar uma XLG, e também foi com a NTZ, a gente juntou com a NTZ, porque na XLG só podia org PR. Então, eu juntei os peruanos, que era Scofield, Stinger, Stock, Van e Smash. Aí Nossa. a gente jogou a XLG como INTZ, a gente ganhou a XLG e a galera do Brasil ficou muito pistola comigo, porque falaram, nossa, a Gosh fez isso, ela pegou um time peruano, colocou numa org BR e destruiu o nosso campeonato. Nessa época, como eu meio que abandonei a comunidade BR, assim, a galera meio que me detestava. Aí sim, mas sim, aí a gente, depois disso, montou a Infamous, né? Então foi meio que nessa, assim, eu fui me juntando com uns mix peruanos, assim, até que acabou virando a Infamous. Aí eu morei no Peru também, também teve uma interação com a NTZ lá, porque tinha XLG e tal. E então foi meio que assim, você vai ligando uma coisa com a outra, conectando aqui e ali e tal, e vai indo. Inclusive, quando eu saí da ESL, como eu me conectei com o pessoal que estava precisando de ajuda, era um rapaz que estava morando na época na Infamous, né? Ele falou, Guache, meu, a gente tá com uma vaga aqui do campeonato que a gente classificou, só que a org quer quicar os jogadores e quer colocar outros players para jogar minor. Aí eu falei, não, isso daí não existe não, vocês ganharam, vocês Uhum. classificaram a vaga de vocês.
Aí eu falei com o Cyborg Match, falei com a Valve e tal, e a gente resolveu, eles falaram, tá, então agora você vai viajar com a gente. E foi muito massa, porque foi a minha primeira viagem internacional pra Croácia e tal, e foi muito massa. Acho que a gente não chegou a pegar top 4 nessa minor, mas foi aí que foi começando, assim, a subir, né, o time começar a crescer. Uhum. Isso era Infamous ainda, né? Ou já era, tipo, Não, princípios de hamburguesa e tal? essa daí já era princípios de hamburguesa, porque era o Majestic, o nome do time que a gente jogou. Aí a gente mudou para hamburguesa, porque os jogadores nessa época, assim, era muito difícil, porque ninguém tinha contrato, era tudo sem salário e tal. Então, para você segurar os jogadores era muito difícil. A gente nem sabia que ia jogar até o último minuto da qualifier, né? Então, a gente não tinha nome, não tinha tag, não tinha nada. Eu falei, vamos fazer aqui um meme do. Na época, os memes de, sei lá, de gato burger lá, aquelas I can has cheeseburger, era muito grande no Peru. Então, eu fiz um memezinho com o Whisper e a gente falou, vamos ser hamburguesa. E foi muito massa, porque a galera curtiu muito, né? A ideia do Gato Burger lá, o logo era muito bonitinho. E o time jogando muito bem, teve muito sucesso, né? Então foi muito legal. Aí a gente virou a Infamous, porque a Infamous ia pagar um bootcamp pra gente, pro TI, pro Qualifier, que era, na época, era no Server Brasil, né? Então, como a gente precisava desse suporte, a gente acabou aceitando fazer uma parceria com a Infamous ali, que não deu muito certo. Aí depois disso a gente viu o Biscoast. E como que é essa interação com a comunidade peruana? Tipo, tem esse carinho? Porque eu não sei, eu escuto assim que, nossa, a Guache é idolatrada lá na comunidade peruana. Cara, é uma Ovacionada. relação de amor e É. ódio, assim, porque no começo era maluco, porque, assim, eu era brasileira no meio dos peruanos, né? Eles acho que nem lembravam que eu fiz parte da primeira Infamous. Porque eu também sempre fui mais backstage. Só que quando a gente virou hamburguesa, eu tava trabalhando no Brasil, um trabalho remoto, e eu tinha que estar viajando com eles bastante. Só que ninguém tinha salário, ninguém tinha nada, tal. E para ajudar, eu pagava muitas coisas do meu bolso. Então, o que eu fiz foi fazer stream pro pessoal peruano. Então, eu consegui. Eu não lembro como que eu comecei, mas eu acho que eu fiz umas streamings no. Assim, eu também teve o lance que a hamburguesa ficou muito popular, tal. E aí a galera me via na stream como assim, meu Deus, quem é essa menina? Eu pensei, bom, vou aproveitar, vou fazer stream. E as streams foram um sucesso, assim. Então, eu comecei a fazer stream no Facebook, consegui um contrato lá com eles, e isso ajudou muito. Só que quando a gente conseguiu o contrato com a Beach Coast, eu já falei, não, nem vou fazer mais, porque não tem mais necessidade, né? Pra mim era mais uma coisa para ajudar a galera. Então, a partir do momento que ficou tudo certo, eu já meio que larguei. Só que a comunidade peruana me abraçou muito, assim, era bizarro, porque eu não esperava que ia ser tão grande, tipo, sei lá, a gente tava num minor, eu tinha uns 5 mil seguidores, depois que acabava o campeonato eu já tinha 15 mil, 20 mil, até que estancou nos 30 mil aí, eu falei, caraca, o pessoal do Peru é muito massa. Aí também vem a parte ruim, né, que quando muita gente conhece e as coisas começam a dar errado, nossa, o hate é gigantesco, então... Eu tive aí meus anos que eu também tava mais gordinha, assim, a zoeira era absurda. Então, tipo assim, é por isso que é uma relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que é muito massa, é muito legal, eu adoro muita gente do Peru, também tem muita gente que é muito difícil, que eles são muito cuzões, cara, é muito hate às vezes. Então, durante a época da EG foi o mais difícil, porque a galera não gostava de algum dos jogadores, eles não gostavam da EG, eles não gostavam de mim, eu tava gordinha. Então, tipo, era muito hate, era muita coisa. Achei isso até que acabou um pouco com a minha autoconfiança, que eu acho que antigamente eu era bem mais aberta, bem mais voltada ao público. Aí eu falei, não, não, não. Eu não tô sabendo lidar, eu vou ficar de boa, parei de postar muita coisa, porque a galera era muito difícil. Então, por isso que é a relação de amor e ódio, assim. Eu gosto muito, muito, muito deles, ao mesmo tempo que às vezes eu mantenho um pouco de distância, porque eu tenho um pouco de medo de lidar, assim. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu saí do Herói, que eu postei algumas coisas, assim, o pessoal foi muito, 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 muito amorzinho, assim. Até hoje tem muito peruano que manda mensagem, tipo, ai, eu gosto onde você tá, quando vai fazer stream, volta a fazer stream e tal. Eu até penso em fazer de novo, porque acho que uma experiência diferente, né? Porque quando você é manager e o time tem resultados ruins, eles vão na sua stream e começam, por que tá acontecendo isso? Como é que você tá deixando isso acontecer? Por que que não troca fulano? Tipo, não é assim que funciona, sabe? Tipo, Uhum.
que eu vou fazer, sabe? Eu tô aqui jogando meu joguinho da minha stream, não tem nada a ver com o meu trabalho de mestre. Só que a galera não sabia de separar isso. Então, agora que eu não tenho mais isso, talvez seja um bom momento pra voltar. Eu acho que esse é o mal da internet, né? Que você alcança muita gente em um espaço muito curto de tempo e você vai alcançar gente muito legal e vai alcançar gente que, infelizmente, atrás de um computador acha que pode falar qualquer coisa pra você, né? É complexo mesmo. E até às vezes eu vejo a galera. A gente conversa bastante sobre isso na tua stream, né, PDS? Porque o PDS faz as narrações dele, e direto a galera tá lá, tipo, metendo pau em coisa meio engenheiro de obra pronta, assim. Tá, agora que perdeu o jogo, é muito fácil você falar que devia ter draftado assim o assado, mas o draft em si é um xadrez. Tinha como ter draftado isso durante o draft? Tinha como ter jogado dessa forma? Porque agora é muito fácil, né? Então, assim, até a gente que acompanha as streams, a gente vê bastante isso, principalmente. Bom, não sei, na verdade. Centro de pesquisa, tirei do cu, né? Eu digo principalmente os brasileiros, porque a galera brasileira é muito vira-lata, assim, né? Tipo, cara, eu vejo a galera sendo muito cruel, assim, nos chats, sabe? É surreal, cara. Então eu imagino. Atrás do teclado, todo mundo é um gigante, né? É Uhum. normal, assim. Atrás de uma tela, não tem como. Agora, se for assim, frente a frente, é um amorzinho. É bizarro. É, Até exatamente. Bem quando a isso. gente teve a Major lá no Peru, foi maluco, assim, porque você sabe que tem bastante gente que meio que zoa bastante o time, mas quando é presencial, a galera suporta muito, muito, muito mesmo. É muito massa, assim, é muito diferente. Mas online, meu Deus do céu, é muito difícil. Eu até falo, assim, eu acho que se tu não tem coragem de falar isso pessoalmente, tu não tem que falar na internet. Porque rola muito isso, né? A pessoa, pô, vem aqui, daí, tipo, te esculhamba, fala um monte de merda o que quer, e pessoalmente aí, peida fino, cara. Quando eu tava fazendo a participação lá no TI, no canal do NS, só um parênteses rapidinho, né? Isso aconteceu. Porque no começo eu tava meio constrangida, assim, de responder os comentários do chat e me lixeirando. Aí eu comecei a responder no chat mesmo. O cara ia lá, me esculhambava, eu respondia. Aí os caras voltavam pianinho. Não, nem quis dizer isso, adoro seu trabalho, não sei o quê. Então por que que tu falou lá em cima? Porque tu achou que eu não ia ver, que eu não ia responder? É complexo, cara. A galera é Não, eu nem foda. gosto de dar muita atenção para hater, assim, porque quanto mais atenção você dá, mais eles crescem, né? Parece. Então, para mim, sempre foi um conselho para todo mundo, para todos os jogadores, todos os coaches, todo mundo que tá envolvido. Viu? Nem olha, não deu ruim o dia, não abre rede social, não tem por que fazer isso com você mesmo. É tipo, sei lá, é um autoflagelação você fazer isso e ir lá só pra ler que tem hate. Sempre vai ter hate. Só que, meu, não vale a pena. É perda de tempo, é totalmente perda de tempo, porque ele provavelmente não. Claro, às vezes tem uns que ficam tipo, ai, não, desculpa, não foi o que eu quis dizer. Mas, sei lá, a maioria vai continuar, não, que você é um lixo mesmo. Tipo, e a pessoa nem sabe o que ele tá falando, sabe? Nem Uhum. sabe o que você tá fazendo, não tem nada a ver. Então, pra mim, é só ignora que vai embora, sabe? Mas assim, em contrapartida também, quando o brasileiro pega pra torcer, pra levantar, cara, é foda, né? Porra, quando a Não, é muito galera. massa. Eu fico também O Theodor, embasbacada. acho que ele tá no chat aqui, é um dos melhores fãs do JBR. O cara tá sempre na ativa, sempre gritando. É muito massa, é muito massa. Aliás, acho que tem diferença assim do público peruano pro brasileiro em relação ao apoio de time ou mesma coisa? É Acho que, que é é que quase lá a é mesma maior a coisa. comunidade também, né? O barulho lá é maior, assim, Uhum. dos dois lados, negativo e, assim, eles demoram para reconhecer, sabe? Eles demoram para virar e falar, não, realmente, mandou bem. Que nem agora eu acho que o pessoal da Herói, que eles estão reconhecendo o resultado deles e tem um hate menor, assim, porque antes a galera hateava o Yuma, o Davai bastante, agora eles estão olhando e falando, pô, parabéns, sabe? Mas demora para você conquistar eles de novo. Agora, o Brasil, eu acho que é um pouco meio a meio, assim, sabe? Tem uma galera que suporta bem, mesmo na vitória e na derrota, mas tem uma galera que, tipo, perdeu um jogo, ai, meu Deus, que horrível, esse time é um lixo, que não sei o quê, tá deixando o JBR ruim, não sei o quê. Então, eu acho que é quase a mesma coisa, mas os números que... E, de certa forma, os brasileiros, eles apoiam mais, assim, eles são mais amigos nesse sentido.
É que eu acho que a gente tem tão pouca coisa, né? Se a gente for dar hate, tipo, no um, dois que tem ali, tipo, é meio Sim. complicado, né? Tem mais jogador peruano aí. E o seu relacionamento com mídia social que você falou, né? Parou de responder haters, assim. Mudou muito ao longo desses anos? Sim, nossa, antigamente eu era muito mais ativa em Twitter, em Instagram. O Facebook morreu, mas Facebook também. Mas assim, eu acho que é uma das coisas que talvez eu me arrependa bastante, que antigamente eu ficava discutindo muito com pessoa no Twitter, assim, nossa, eu e o Astine no Twitter discutimos umas 10.000 vezes, assim. E padrão, assim, era normal, todo mês ia ter um debate ali. E pra quê, sabe? Não tem porquê. E mas hoje em dia eu quase não posto mesmo, assim, quando eu posto é pra postar algum desenho ou retweetar um gatinho, alguma coisa assim. É, então, porque eu lembro de alguns anos atrás, porque pra mim também, assim, mudou bastante, né? De mídia social, eu tenho que estar ativo e tenho que estar não sei o quê por conta do meu trabalho. E depois você vai aprendendo que ao longo do tempo, não, né? São essas conexões e network que você criou fora de mídia social. Mídia social é só o contato com o público, mas eu lembro, assim, de discussões que às vezes eu entrava, daí eu olhava, meu Deus, a Guaxa tá brigando ali também, cara, mas é... Sim, porque, gente, quando a gente é jovem, muito mais energético, mais Mas eu acho que irritado faz com o parte mundo. também, né? Porque, querendo ou não, ninguém tá preparado pra do nada lidar com uma legião de pessoas, assim. Por mais que, assim, eu acho que ninguém aqui do Dota da América do Sul fura tanto assim a bolha, mas ainda assim é gente pra caramba, né? Então, Sim, ninguém tá preparado pra lidar com isso e às vezes a gente tem que se dar o direito de errar mesmo, de ir lá, daí tu vê que não vale a pena, tu vê que às vezes eu discuti poucas vezes no Twitter e, assim, era uma coisa que eu respondia um negócio e já ficava dando F5, porque eu ficava ansiosa pra ver a resposta da pessoa. Então, é uma coisa que hoje eu penso assim, cara, a melhor forma de não dar palco pra uma coisa é não dar palco pra essa coisa. Porque às vezes tu vai responder até pra exatamente. se explicar. Cara, não adianta. Sempre vai ter alguém que vai discordar de você. Sempre vai ter. E o bagulho vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Então, também, assim, eu acho que o melhor é largar a mão. Mas faz parte, né, do aprendizado, assim. Tá, deixa eu te Sim, perguntar. totalmente. Hoje tu joga alguma coisa fora Dota? Ou tu. Cara, eu tô totalmente viciada em Hollow Knight e Silksong. E no momento eu tô na Hum. missão de platinar Hollow Knight. Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Mas eu tô muito feliz ao mesmo tempo, é muito divertido. Faltam só 3 achievements pra Hollow Knight, aí eu vou pro Silksong, que vai ser uma luta aí de alguns meses, provavelmente. E é muito difícil. Mas, nossa, é muito massa. Eu gosto muito. Eu tô jogando muito mais jogo de história, assim, one player, porque. Não sei, eu não consigo achar nenhum jogo online que seja tão divertido quanto o Dota, assim. Eu jogo bastante Dota. Mas, não sei, eu não jogo FPS, eu não jogo Fortnite, detesto Battle Royale, assim. Eu acho que o Dota tem esse problema, que quando você joga muito tempo, o negócio suga a sua alma e você só consegue jogar aquilo, não tem mais nada. Tipo, tunnel vision total, assim. Dota, 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 Dota. É engraçado. Aham, é bem assim Não, mesmo. mas Hollow Knight é muito bom, joga em Hollow Knight. Você é Souls player ou exclusivamente Hollow Sim. Knight? Ah, é? Ah, tá. Sim, joguei Elden Ring, joguei Dark Souls, não platinei, talvez, péssima ideia, PDS, Olha por aí, que que ó. você me falou isso? Vou O ter que quê? Do platinar Elden Dark Ring? Souls. Nossa, eu não parei de jogar enquanto eu não platinei. Depois que eu platinei, eu não parei de jogar também. Então, É muito bom, Elden Ring é sensacional esse jogo, não, meu, é muito lindo. Eu ia é fazer uma bom demais. pergunta lá atrás, que daí depois a gente foi abrindo parênteses e eu esqueci. Mas assim, se sinta à vontade pra não responder se tu achar que é uma coisa íntima, assim, tua, né? Eu ia perguntar como que o teu marido lidou esse tempo com tu viajar o tempo inteiro? Ele te acompanhava, ele ia contigo, ele ficava te Tadinho. esperando? Ele sofria muito, ele ficava muito em casa, assim, porque nessa época ele tem uns trabalhos, assim, de freela. Então, eu viajava e todo dia, basicamente todo dia, sem falta, a gente ligava, assistia alguma coisa no Discord e tal, jogava um Dota, fazia alguma coisa assim. Mas era difícil pra ele, tadinho. Isso pra mim era o que mais me doía, porque eu sei que foi difícil pra ele, nesses últimos 2 anos, principalmente, que foram muito, muito viagem, né? Antes, quando tinha o DPC, era tudo muito mais tranquilo. Mas aí a Valve, né? Valve Fins. E aí virou essa loucura, porque assim, antes você estava viajando, sei lá, 4 meses de um ano.
ano passado, eu acho que eu fiquei em casa uns 2 meses no máximo, assim, total, o ano inteiro. E tudo, tipo, só uma semaninha, 2 semaninhas. Então eu ficava, tipo, toda vez que via o calendário, ou então decidia um bootcamp novo de 3 semanas, um mês, eu virava e falava, então, eu vou ficar fora de casa 3 meses de novo, tá? Nossa, era muito difícil. Aguache, amor, tenho que te falar Tadinha. uma coisa. Ele, por favor, seja traição. Por favor, não seja campeonato, seja traição. Ai, credo. Brincando, gente. Não, mas eu boto fé que deve ser, nossa, pesado. E se pagou no Mas fim, ele né? foi Porque parceiro. quando a Shiver veio. Foi esse ano que ela veio, né? Comecinho do ano. Ela comentou. Acho que recém tinha saído essas mudanças da Valve que não teria mais DPC. E tava todo mundo assim. Tá, e agora? E no fim, ela falou exatamente isso: que era a oportunidade para os cenários C e D de Dota, né? Se desenvolvessem e tivesse mais opção de campeonato que não girasse tanto assim em torno do TI, assim. E de fato isso aconteceu, né? Virou uma. Você acha? Eu não acho. Eu acho que o que acontece é que os mesmos times estão em todos os campeonatos. É totalmente não saudável, assim, porque Mas não eu tem tava mais com burnout. campeonato, não? É porque eu fiquei com essa Ah, impressão que teve mais campeonato. tem muito campeonato, assim. Com certeza tem mais campeonato do que quando tinha DPC, porque o DPC era muito comprido e ocupava Uhum, um mês e meio assim, da janela, né? Então não tinha como você viajar, sair só da América do Sul. Só que assim, o DPC tinha o Tier 2 também, né? Que tinham equipes ativamente participando também por um mês e meio. Então era um time que estava junto por um mês e meio. Hoje em uhum, dia, o que acontece? O time perde uma qualifier, desbanda, monta um outro, aí joga de novo. É só que nem esses últimos meses teve aí. Tem um time, acho que o time do Raul, o Team Cobra, acho, né? Agora. uhum, Um dos jogadores estava num outro time, classificou para outro campeonato, aí perdeu a qualifier, aí jogou com eles, aí ganhou, aí não sei o quê. Então, tipo assim, acontece muito isso, assim, sem contrato, sem DPC, não tem essa estrutura, né? Então, tipo, pro Tier 2 é uma bagunça, porque ninguém fica parado. E o que acontece também é que é sempre o mesmo time que classifica e vai pro campeonato. Então, tipo, tem a vaga, agora a Herói que está sendo convidada, então tem mais oportunidades. Mas no ano passado, quando os resultados não eram tão bons, era assim, para a Herói classificando e indo para todos os campeonatos, não tinha espaço para ninguém mais. Então, eu não sei se é realmente bom. Eu não, eu não sei como vai ser, né? Agora a Dream League tem o Tier 2 também, só que ao mesmo tempo é um Tier 2 meio mais ou menos, porque eles não ajudam os times a irem para a Europa, eles não dão suporte, então, e é tudo server Europa. Então, é difícil, é muito difícil, assim. Eu acho que Tier 2 hoje em dia é quase inexistente, que era uma coisa que era real antes, né? Então, para mim, o DPC faz falta e é péssimo para a saúde de todo mundo, assim. Os jogadores não gostam que eu fale. Eu acho que break é importante para você chegar ali daqui a um ano e tá no seu momento top, né? uhum. Mas vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. A novela Valve, os É, próximos passos. muito que você fala. O foda da Valve é que é isso, a gente nunca sabe o que eles vão fazer, né? Parece que estão indo num caminho, numa progressão, porque o DPC veio com isso, né? De vamos criar uma progressão para dar oportunidade para todo mundo poder jogar, porque você precisa ter uma continuidade. Você vai lá, você ganha seus $1.000, seus $5.000, seus $17.000, até conseguir chegar no torneio, você consegue se manter. Agora é ou você tá ou você não tá. Tipo, ou você tem tudo ou você tem absolutamente nada, Não né? é? Então, E antes todos os times ganhavam um pouquinho. Hoje em é, dia, a Qualifier não dá prêmio, não tem nada, assim. Então, é tipo, ou você ganha ou você tá. Se vira, vai arrumar um trabalho. então. É meio tenso, né? É igual o pessoal fala, né? Ah, não, mas tá bom, o cenário tá bom, tem um monte de gente assistindo. É aquele ponto, tá bom pra quem, né? Pra quem tá bom, mas tem gente que infelizmente É. não tem nada. Eu queria, acho que você falou um pouquinho, mas só assim de Guache, próximos passos da Guache, né? Vai ter. Ainda pensa em carreira de Dota? Você falou aí de desenhos e tal. Não, chega de Dota por um Acho que tempo. Dota pra mim já deu, já, como eu falei, até tinha uns times por aí, mas eu não. Enquanto o formato for desse jeito, eu tô bem de boa. Não vale a pena um burnout de novo. Eu quero estar de boa em casa. Voltar para os Estados Unidos é sempre assustador, então é bom estar em casa, não ter que ficar passando pela imigração.
Nos meus próximos passos, eu tô tentando descobrir ainda. Provavelmente muito desenho. Quando eu tiver um pouquinho mais inspirada, muito jogar Dota feliz em casa. Não sei, uma vidinha mais pacata, fazer, trabalhar nos meus projetos de campeonato. Aí eu acho que tem um freela em dezembro de Teamfight Tactics. Nunca joguei, mas Legal. já participei de alguns campeonatos aí, então vou lá ajudar. E coisas assim, freelas e ficar de boa. Uma vida mais Uhum. pacata é o que eu quero. Tu acha que tu já Tem muita. tá. Desculpa, pode terminar. Ah, não, só ia perguntar. Tem muita coisa ainda presencial nos Estados Unidos, assim, de outros jogos? Porque eu tenho zero noção. Tem Tem bastante? Ah, tem. bastante. Uhum. Mas são outros jogos, tipo Halo, Uhum. Overwatch, tem COD também, tem muito. World of Tanks, tem jogos muito aleatórios, tem Clash Royale, tem bastante, tem Uhum. muito jogo, assim, muito jogo, mas são geralmente jogos de publisher, né? Não são, assim, campeonatos que são feitos, são tipo, como é que chama? Em white label, que eles contratam uma Uhum. empresa para fazer ali em nome da publisher, né? Menos CS não tem muito, Dota não tem muito, assim, então é mais. Depende dos jogos que são populares aqui. Uhum. Você ia falar, Esquilo? Eu ia voltar um pouquinho, não tanto, né, no tempo, mas eu ia perguntar se tu já tá, assim, se sentindo melhor emocionalmente, porque tu comentou que tu teve burnout, né, e se esse tempo que tu tirou já teve um progresso relativo, se agora tu tá bem, tu tá feliz, tu tá saudável. Sim, não, graças a Deus eu tô me sentindo muito melhor. Eu acho que há uns um mês e meio atrás ainda não estava muito bem, assim, até tinha uns amigos que mandavam mensagem falando, não tô legal, só quero ficar em paz. Mas agora eu tô me sentindo melhor, tô mais motivada. Até é isso que eu tô pensando, por isso que eu quero voltar a desenhar, fazer umas coisinhas assim, porque acho que é um bom momento. Eu tô meio que me reservando pro ano que vem, que acho que ano que vem eu volto com tudo para os meus projetos pessoais, não pro Dota. Mas é isso, assim, eu acho que foram tempos difíceis. Ah, Uhum. que bom que tu tá melhor, porque realmente, assim, o burnout, ele, quando vem, né, às vezes a gente tem que fazer até intervenção medicamentosa, é uma coisa que mexe até, tipo, não é só pedir demissão, estou em casa, resolveu, né? Você fica com sequelas, você fica com resquício daquela ansiedade, daquele cansaço que não vai embora, né? Então, Não, é toda uma relação com o tempo que você tem que reaprender, sabe? Porque quando você maneja isso, você tá o tempo inteiro ali e tal, o dia tem que estar ao dispor e tal. Agora, quando você tá em casa sem estar trabalhando, você pensa, nossa, o que que eu vou fazer agora? Aí começa a cabeça, né? Fica ali. Mas agora eu já tô mais tranquila, já tenho uma relação boa com o tempo, posso fazer as minhas coisinhas de boa, não fico, tipo, fissurada, tipo, não, 5 p.m. eu tenho que estar com tudo pronto, porque eu vou fazer não sei o que. Não, nem olho pro relógio, tá? De boa. Uhum. Eu até lembro de um vídeo que eu vi recentemente, que era, como é que é? Não vou lembrar, mas era um cara de uma faculdade falando da importância, assim, de ócio, de você realmente não fazer nada, tipo, resetar a mente, que ajuda a aguçar a criatividade e tal, né? Então, quando a gente não para, realmente fica nessa piração e só vai perceber de, rapaz, pra onde foi parar meu tempo? Aí agora, mas Sim. que bom, fico feliz que está tudo certo com você, que está melhorando. Fico muito feliz também pela sua presença. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o Não, convite eu que aqui, agradeço Gash. pela oportunidade. Foi muito massa de participar. É muito bom sempre falar com as pessoas. E eu tenho que voltar a fazer essas coisas para me acostumar de novo e tal. Então, eu fico feliz pela oportunidade. Só demorou um pouco para aceitar ele e eu acho muito engraçado, né? Porque pra gente parar para conversar, eu lembro de trombar em milhares de eventos, não sei o quê, oi, 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 tipo, e Sim, pronto, beleza. é Aí sempre só uma depois. correria. Só depois de 10 anos a gente consegue conversar 1 hora online. Olha só que maravilha. uhum. Mas você quer deixar aí suas mídias digitais para todo mundo que quer te seguir? Se vai ter live, não vai ter live? Então, é tudo guaxinim. Todos os lugares guaxinim com SHNEE, Tá embaixo guaxinim em aqui da inglês, webcam eu dela, falo. lá embaixo. Ah, tá. Ah, Porque eu sempre desculpa, uso errei, tá tudo escrito na assim tela já. aqui. É. Segue nós.
Eu vou ver se eu posto uns desenhos aí. Vou ter que fazer uns desenhos de Dota, faz muito tempo. Ai, mas tem uns desenhos muito legais. Nossa. E eu acho, cara, eu acho muito foda desenhar assim, porque eu já tentei fazer algumas coisas assim de aquarela e tal, mas fica parecendo desenho de criança de 5 anos. Aí eu me frustro mais Ah, ainda. mas é questão de prática. Eu entendo porque eu tô tentando aprender 3D. E assim, eu venho desse lugar que é tipo, eu sei desenhar, é de boa. Então eu tava comecei a trazer, nossa, isso daqui é fácil, tô fazendo negócio tal. Só que aí você começa a fazer um negócio que é difícil, meu, a frustração, a crise existencial, fica tipo, não, eu vou ter que parar pra aprender, não é fácil, não, eu tenho que gastar tempo. A palavra-chave, tempo. É muito difícil, mas é isso, cara, com prática, com você parando ali pra fazer um negócio sem pressão, meu, pega para fazer, é muito legal e vale muito a pena. É muito, muito satisfatório quando você começa a aprender e você vai vendo o negócio melhorar, você fica, Aham. caramba, Ó, eu lembro de um outro videozinho de desenho de Dota que eu vi recentemente, ó, fica a dica pra copiar conteúdo dos outros aí, mas que era muito legal. Que era uma menina, tipo, desenhando os personagens de cabeça, assim, tipo, fazia aleatório e, Ah, tipo, Wind, aí, tipo, desenhar, tentando lembrar, tipo, absolutamente tudo do boneco, muito legal. nossa, deve isso ser um baita é uma boa exercício. mesmo. É difícil, nossa, tem alguns heróis que eu não vou lembrar. É, Dazzle, então, desenho o imagina, Dazzle agora. imagina. Nossa, é difícil com aquela máscara dele, difícil. Mas ó, a gente vai te liberar então. Eu queria agradecer também a tua presença, foi muito legal. Espero que você seja muito feliz no que tu decidir fazer, independente do que seja, né? Fico feliz que as coisas estejam bem. Acho que tu fez um bom trabalho também. A gente que tá do lado ali que assiste, né? É sempre assim bom ver uma brasileira assim, né? Se destacando, mostrando a competência, assim. Então, muito feliz assim de acompanhar a tua trajetória. E é isso, né, P10? Quer ir pros finalmente? É isso, de novo, obrigado, Gashi. Ó, obrigado para todo mundo que acompanhou, né? Para vocês que assistiram ao vivo aqui na Twitch. Se não, vocês já sabem, né? Vai estar disponível aí no YouTube. A gente faz os cortezinhos para quem gosta de corte, então siga a gente lá nas mídias sociais, né? Do Balbúrdia. E é isso, de novo, obrigado, Gashi. Obrigado vocês por acompanharem e até a próxima. Valeu, galera. Um beijo.